Vamos dar sequência aqui. Tive que interromper o vídeo que meu cachorro tá passando mal aqui. Mas vamos dar sequência. Vou ler um parágrafo anterior, né? Onde a gente tinha parado. E daí a gente dá sequência, tá bom? Falta só 20 páginas agora pra gente concluir o capítulo. Então acho que eu não sei se eu junto os vídeos ou publico aqui em segunda parte. Mas vamos lá. O barão Frederick Karl Friedrich von Eberstein, chefe da segurança e da polícia de Munique, telefonou para o chefe de segurança Reinhard Heydrich às 23h30 no dia 9 de novembro. Von Eberstein relatou que depois de acompanhar Hitler até seu apartamento em Munique às 20 horas, ele foi a uma cerimônia de recrutas da SS e ali descobriu que um castelo e uma sinagoga haviam sido incendiados e que os bombeiros foram impedidos de apagar as chamas. Von Eberstein enviou a SS para apagar o incêndio, restaurar a ordem e prender os incendiários. E então ligou para Heydrich para pedir instruções. Abre aspas. Heydrich ligou rapidamente para Himmler, que primeiro teve de falar com Hitler. Já era 1h20 da manhã quando Heydrich respondeu-lhe com as instruções oficiais que combinavam o plano de Miller com as ordens da SA. Heydrich comunicou que, abre aspas, apenas os homens saudáveis, não muito idosos, devem ser presos. Eles não devem ser tratados com violência, mas levados o mais rápido possível para campos de concentração. Fecha aspas. Goebbels registrou em seu diário a evolução do programa, as ordens de Hitler e os ataques cada vez maiores aos judeus. Abre aspas. SS fazendo juramento no Felderheimhallen, cerca de meia-noite, muito solene e esplêndido. O Führer fala aos homens. O que ele fala vem do coração. Quero voltar ao hotel. Lá posso ver o céu vermelho sangue. A sinagoga queima. Nós só apagamos os incêndios quando é preciso proteger os prédios vizinhos. De outro modo, deixamos queimar até o chão. As tropas de choque espalham o terror. Informações chegam de todo o território do Reich. Antes 50, agora 75 sinagogas em chamas. O Führer ordenou a prisão imediata de 25 a 30 mil judeus, fecha aspas. Goebbels passou a noite ouvindo o som das janelas quebrando e das sinagogas queimando, restando-lhe apenas 2 horas de sono abençoado. Quando acordou, abre aspas, logo no início da manhã chegaram os primeiros relatórios. As coisas foram extremamente malucas. Isso já era esperado. Todo o povo está em desordem. Os judeus pagarão caro por sua morte. De agora em diante, nossos queridos judeus pensarão 2 vezes antes de assassinar diplomatas alemães de maneira tão covarde. Fecha aspas. A imprensa entrou em ação instantaneamente. Na manhã do dia 10 de novembro, o seguinte decreto apareceu nos jornais de toda a Alemanha, abre aspas. Judeus proibidos de possuir armas por ordens do Reichsführer da SS Himmler. Munique, 10 de novembro. O Reichsführer
da SS e chefe da polícia emitiu a seguinte ordem: todos aqueles que, de acordo com a lei de Nuremberg, são considerados judeus estão proibidos de possuírem armas. Os violadores serão condenados a trabalhos forçados em campos de concentração até 20 anos de prisão. O número de judeus que foram jogados em campos de concentração no início daquele dia por possuírem armas por qualquer outra razão, incluindo apenas o fato de serem judeus, nunca será conhecido. Algo muito pior estava reservado para os judeus alemães, mas a solução final, entre aspas, ainda demoraria 4 anos para ser posta em ação. É difícil de imaginar que, de um dia para o outro, a posse de armas até então legal para os judeus passasse a ser um crime punível com até 20 anos de prisão. Se a guerra e o holocausto nunca tivessem ocorrido, um judeu sentenciado à pena morte só seria solto depois de 1958. Os decretos do rei Reichsführer Himmler eram irrevogáveis como decisões ministeriais. Seja por coincidências ou não, no dia 10 de novembro, a Suprema Corte da Prússia atestou sua falta de autoridade para refutar qualquer decisão da Gestapo. Isso significava que todos os casos de judeus jogados em campos de concentração por posse de armas ou qualquer outra razão não teria nenhuma revisão judicial. Notando a desordem daquela manhã, Goebbels escreveu em seu diário, abre aspas, para o diário de Goebbels, né? Considero com o Führer o que deve ser feito agora, continuar os ataques ou cessá-los. Fecha aspas. Ainda em Munique, Goebbels foi informado pela Standartenführer Erich Miller que haveria emitido diretivas na noite anterior do quartel-general da Gestapo em Berlim do seguinte, abre aspas. Miller relata as ações em Berlim. Tudo correu de forma fantástica por lá. Fogo atrás de fogo. Isso é tão bom. Eu preparo um decreto para concluir as ações. Se isso continuar assim, então há risco de que uma revolta popular entre em cena. Em todo o país, as sinagogas são incendiadas. Os judeus devem pagar caro por esta morte. E o relato ao Führer num restaurante Osteria. Ele concorda com tudo. Suas visões são totalmente radicais e agressivas. A ação em si procedeu perfeitamente, 17 mortos, mas nenhuma propriedade alemã foi atingida. Com alterações mínimas, Hitler concorda com meu decreto para cessar as ações. Eu publico imediatamente na imprensa e pelo rádio. O Führer quer adotar medidas muito severas contra os judeus. Eles agora terão de retomar suas vidas e por seus negócios em ordem sem a ajuda de ninguém. As companhias de seguro não lhes pagarão nada. O Führer deseja expropriar gradualmente seus negócios, dando-lhe em troca papéis que podemos prescrever a qualquer momento. Eu dou as ordens secretas pertinentes ao caso. Agora esperamos as reações estrangeiras. Por enquanto, eles estão em silêncio, mas logo começará o reboliço. Fecha aspas. E de fato começou. O jornal suíço Neue Zürcher Zeitung publicou de Berlim sob a manchete: muitas prisões? Entre aspas. O seguinte artigo, abre aspas. Na noite passada, a Gestapo começou a prender judeus em Berlim e em outras cidades alemãs. Muitos dos que foram presos são personalidades de respeito da comunidade judaica. Em uma coletiva de imprensa, o
O ministro da propaganda do rei, Goebbels, negou que tivesse ocorrido prisões. Quando perguntando novamente mais tarde, seu escritório disse que as prisões foram feitas em concordância com o decreto de Himmler, que proibiu os judeus de possuírem armas. A explicação dada para as prisões foi de que os judeus mantiveram armas mesmo depois do chefe da polícia alemã lhe ter ameaçado com prisões de proteção de até 20 anos em seu último decreto, fecha aspas. Em outras reações estrangeiras, o embaixador dos Estados Unidos, Hugh Wilson, telegrafou de Berlim para o secretário do Estado, Cordell Hull, às 14 horas do dia 10 de novembro, abre aspas. Nas primeiras horas desta madrugada, ocorreram uma série de ataques em todo o Reich. Vitrines de lojas pertencentes a judeus foram estilhaçadas e as principais sinagogas de Berlim foram incendiadas. Testemunhas não viram nenhum uniforme de organização nazista entre os perturbadores dessa ação. Não obstante, é inconcebível que este admirável corpo policial tenha tolerado tamanha infração sem que tivesse recebido instruções gerais para tal efeito, fecha aspas. O embaixador Wilson cita um texto da imprensa semi-oficial alemã, abre aspas. Quando a notícia da morte do diplomata alemão e membro do partido von Rath pelas mãos de um assassino judeu veio a público, protestos antissemíticos espontâneos começaram a surgir em todo o Reich, fecha aspas. Ele continuou, abre aspas. Os comentários jornalísticos continuam basicamente nas mesmas linhas descritas e meus telegramas e as informações parecem implicar uma continuidade das medidas antissemíticas. Somado a isto, Himmler acaba de decretar uma ordem proibindo os judeus de possuírem armas. Isto tudo combinado com o retorno do corpo de von Rath para a Alemanha, deu margem para grandes inquietações no país, fecha aspas. Alguns dias depois, o presidente Roosevelt ligaria novamente para o embaixador Wilson na Alemanha em protesto contra o pogrom. Os jornais alemães foram relativamente silenciosos com relação ao ocorrido. Embora alguns buscassem justificar as buscas por armas, o Hamburger Tagblatt dizia, pelo fato dos relatórios mostrarem que os judeus possuíam grandes quantidades de armas e pelos rumores de que estavam escondendo armas nas sinagogas, alguns dos participantes da revolta vasculharam-nos, fecha aspas. Mas a imprensa internacional revelou os sórdidos detalhes que faltavam. A manchete do New York Times dizia tudo, abre aspas. Nazistas quebram, saqueiam e incendiam comércio e templos judaicos até Goebbels ordenar trégua, fecha aspas. Em Berlim e por toda a Alemanha, milhares de homens judeus, em particular, muitos líderes proeminentes, foram tirados de suas casas e presos. O Times noticiou a proibição de armas sob o título, abre aspas, posse de armas proibida, entre aspas, né? Abre aspas. Uma das primeiras medidas legais emitidas foi a ordem de Heinrich Himmler, comandante de toda a polícia alemã, que proibia os judeus de possuírem qualquer tipo de arma e impunham uma pena de 20 anos de prisão em campo de concentração para os judeus que, a partir do decreto, fossem encontrados
com armas, fecha aspas. A destruição foi feita pelos Hohenmandos, unidade de demolição do Estado, sob a proteção da polícia e de nazistas uniformizados. Entretanto, grande parte do povo não participou e muitos pareciam extremamente perturbados com os ataques. Algumas pessoas ajudaram a proteger os judeus que eram expulsos de suas lojas, mas os cidadãos que protestaram contra os ataques foram ameaçados e calados pelo Hohenmandos. Observando que a maioria da população não participou e estava revoltada com o programa, o conspirador anti-Hitler Hans Gissewils chegou à conclusão de que eles também podiam prever o que aconteceria com eles caso se manifestassem ou resistissem, somado ao golpe fatal desferido nos judeus alemães. Abre aspas. A classe média acovardada encarou o monstro nazista como um coelho diante de uma cobra. Instaurou-se sobre o povo uma atmosfera de psicose generalizada que o reduziu à absoluta submissão. E este efeito tinha grande valor para os nazistas. A classe já estava condenada, mas para o momento presente ela ainda tinha seus usos e seria forçada a servir-lhes. Fecha aspas. O programa antijudeu estendeu-se para a Áustria, que a Alemanha anexara a seu território mais cedo naquele ano. Os templos de Viena foram incendiados e os nazistas atacaram os comércios dos judeus. O New York Times noticiou, abre aspas, milhares de judeus tiveram suas casas vasculhadas por armas, documentos e dinheiro. A polícia declarou que uma grande quantidade desses bens foi encontrada. Fecha aspas. Cerca de 20 mil judeus foram presos na Alemanha e na Áustria entre 9 e 10 de novembro. 2 judeus foram mortos a tiros nos protestos em um Pouzin, na Pomerânia, e outros em Bondorf, onde nazistas confrontaram atletas judeus em um campo de treinamento. O periódico semi-oficial Neues Kriegsblatt, órgão do comissário nazista austríaco Joseph Berkel, afirmou que em muitas buscas em domicílio de judeus, abre aspas, armas, panfletos de agitação comunistas e cédulas de moedas estrangeiras foram encontradas. Fecha aspas. Heinrich Himmler emitiu um decreto, abre aspas, proibindo os judeus de possuírem qualquer tipo de arma. Fecha aspas. No dia 11 de novembro, o ministro do Interior, Frank promulgou o regulamento contra a posse de armas por judeus. Logo na introdução explica-se que o regulamento foi composto com base na seção 31 da Lei de Armas de 1938, que por sua vez deu poder ao ministro do Interior para emitir abre aspas, os regulamentos legais e administrativos necessários para a implementação e cumprimento desta lei. Fecha aspas. O novo regulamento declarava, abre aspas, os judeus, abre parênteses, seção 5 do primeiro regulamento da Lei de Cidadania Alemã de 14 de novembro de 1935, fecha parênteses, estão proibidos de adquirir, possuir e portar armas de fogo, munição e armas brancas,
Aqueles que atualmente possuem armas e munição devem entregá-las imediatamente às autoridades policiais locais. Fecha aspas. Judeus estrangeiros podiam conseguir uma isenção da lei por ordem do delegado ou do ministro do interior. Quanto aos bens confiscados, o documento dizia, abre aspas, armas e munições encontradas na posse de judeus serão confiscadas pelo rei sem compensação monetária, fecha aspas. As penas eram as seguintes, abre aspas, qualquer um que por escolha ou por negligência violar as provisões da seção 1 será punido com prisão e multa. Nos casos mais graves de violação deliberada, a pena poderá chegar a 5 anos de prisão em penitenciária, fecha aspas. O regulamento tinha soberania na Alemanha, na Áustria e na região sudeca. Cerca de 550 mil judeus viviam nessa região e cerca de 330 mil homens entre 16 e 80 anos foram presos durante a revolta. Foram tantas as prisões que, em 12 de novembro, o campo de concentração Buchenwald já se encontrava superlotado e teve de enviar uma mensagem aos escritórios da Gestapo solicitando que não se transportasse mais nenhum prisioneiro para lá, além do que já estavam a caminho, mas porque Frank promulgaria uma proibição de posse de armas para os judeus com pena de até 5 anos de prisão, quando no dia anterior Hitler decretara a mesma proibição com pena de até 20 anos em campo de concentração. Frank e Hitler tinham uma longa história e intriga e disputa por poder. E Hitler tornara inviolável a autoridade da SS e da Gestapo. Um judeu preso sob o decreto de Frank teria direito a um julgamento, ainda assim em um tribunal nazista, mas um judeu sob custódia da Gestapo não possuía direito a nenhuma revisão judicial do seu caso. Abre aspas, judeus são proibidos de possuir armas por lei do Reich, fecha aspas, declarava a manchete da primeira página do Volkische Beobachter. Em 12 de novembro, a manchete tinha 3 subtítulos, abre aspas, prisão em penitenciárias versus custódia de proteção, fecha aspas. Abre aspas, a primeira resposta à provocação da comunidade judaica internacional, fecha aspas, e a medidas, abre aspas, medidas e precauções extras, fecha aspas, sobre o decreto anterior de Hitler e o novo regulamento de Frank. A reportagem dizia, abre aspas, de acordo com Reichsführer da SS e chefe da polícia alemã no Ministério do Interior do Reich, a posse de armas para os judeus, já brutalmente interditada nos regulamentos da polícia, é agora imediatamente sucedida por uma proibição legal. O ministro do Interior do Reich emitiu ontem o seguinte regulamento contra a posse de armas para judeus, fecha aspas. Acompanhando o texto do regulamento, o artigo ressaltava, abre aspas, o ministro do Reich, Dr. Goebbels, declarou publicamente, como já informamos, que a resposta final à tentativa de assassinato promovida por um judeu em Paris viria na forma de leis e regulamentos. Não precisamos esperar muito para conhecer a primeira dessas respostas. Fecha aspas. Junto ao artigo do Volkische Beobachter, também foi publicado o artigo, abre aspas, o caso
Greenspan pelo ministro do Reich, Dr. Goebbels, fecha aspas. No texto, Goebbels pergunta aos leitores, abre aspas, onde esteve Greenspan nos últimos 3 meses? Quem o ensinou a atirar com uma pistola? Fecha aspas. Provavelmente alguma organização judaica, entre aspas, ajudou-lhe a realizar seu plano assassino. O paralelo com o caso Gustloff, entre aspas, era óbvio, e também, neste caso, o assassinato de Frankfurt não atuara sozinho, mas era apenas um mero agente da conspiração sancionada pela, abre aspas, mídia internacional judia contra a Alemanha Nacional Socialista, fecha aspas. Ambos os assassinatos foram inspirados por pessoas ocultas, tais como os judeus George Bernard e Emil Luigi Kohl. Estes últimos foram exilados por suas críticas ao nazismo. Emil Ludwig Goebbels insistia em adicionar Kohl, entre aspas, ao seu nome. Publicara em 1936 o livro O Assassinato em Davos, que retratava o assassinato de Wilhelm Gustloff por David Frankfurt como um ato compreensível de resistência. Os assassinatos de Gustloff e Hart, continuou Goebbels, faziam parte de uma guerra da comunidade judaica mundial contra a Alemanha, que agora atacaria de volta, como mostrou espontaneamente a população na noite de 9 a 10 de novembro. A imprensa internacional, em particular a imprensa, imprensa judia na América do Norte, fecha aspas, difamara a manifestação popular chamada de, abre aspas, baderna nazista, fecha aspas. Goebbels concluiu, abre aspas, o judeu Greenspan era um representante do judaísmo. O alemão von Hatt era um representante do povo alemão. Sendo assim, em Paris, o judaísmo atirou no povo alemão. Contra isso, o governo alemão responderá legalmente, contudo, com violência. Fecha aspas. Wolfgang Dielberg cita essas mesmas palavras no seu livro de 1939, Ataque à Paz, um livro de fontes de informação sobre Greenspan e seus cúmplices. Dielberg escrevera anteriormente 2 livros sobre o assassinato de Gustloff na Suíça. Depois de citar Goebbels, ele explica, abre aspas, as novas leis e decretos anunciados pelo ministro Dr. Goebbels no artigo foram uma consequência do assassinato, no dia 10 de novembro de 1938, por meio de uma ordem do Reichsführer da SS e chefe da polícia no Ministério do Interior do Reich, as pessoas definidas como judeus, segundo as leis de Nuremberg, foram proibidas de possuir qualquer tipo de armas, fecha aspas. Uma lista de outras medidas acompanhava o texto. O Volkische Beobachter publicou no dia 13 de novembro um longo comentário oficial à abre aspas, explicação do decreto contra a posse de armas, fecha aspas, sobre a nova proibição da posse de arma de fogo para judeus e sua fundamentação na Lei de Armas de 1938. Seu autor era um homem chamado Dr. Ehrhaus, um oficial executivo. Segue o texto completo, abre aspas para o texto, explicando o decreto contra as armas, né? O decreto preliminar da polícia emitido pelo Reichsführer da SS e chefe da polícia
no Ministério do Interior do Reich, que imediatamente após o assassinato em Paris proibiu todos aqueles que são considerados judeus de possuírem qualquer tipo de armas. Foi sucedido em pouco tempo por um decreto que proíbe definitivamente a posse de armas aos judeus, para que aqueles que estão preocupados compreendam toda a extensão desta lei. Faz-se necessário explicar mais detalhadamente aos poucos parágrafo do decreto de 11 de novembro de 1938. Inicialmente, é preciso ressaltar que a ação preventiva da Polícia de Segurança não será limitada pelas leis que proíbem os judeus de possuírem armas. As medidas de segurança decretadas pelo Reichsführer da SS e chefe da Polícia do Ministério do Interior do Reich continuarão em vigor. A seção 1 proíbe todo e qualquer judeu de adquirir, possuir ou portar armas de fogo, munição e armas brancas. A seção 5 do primeiro decreto suplementar à lei de cidadania do Reich de 14 de novembro de 1935 está mencionada em parênteses. Isso ocorre apenas para reafirmar que os padrões da lei de Nuremberg serão utilizados para discriminar os indivíduos judeus. Obviamente, não apenas os judeus alemães do Reich, mas também judeus estrangeiros, abre parênteses, judeus com cidadania estrangeira e sem cidadania, fecha parênteses, estão subordinados ao decreto. O novo decreto faz referência à seção 31 da Lei de Armas de 18 de março de 1938. Disso pode-se concluir que estamos aplicando a seção 1 da Lei de Armas para definir o que são armas de fogo, munição e armas brancas. Segundo esta, são consideradas armas de fogo armas que disparam projéteis através de um cilindro programado por gás ou por pressão de ar. Armas brancas são armas que naturalmente servem para golpear ou cortar. É mister lembrar que armas ainda carregadas pelo bocal, modelos antigos de rifles, armas com balas de festim, armas de gás, armas de incapacitação, armas de brinquedo, rifles expostos em galerias e salões, rifles de baixo calibre, rifles esportivos de baixo calibre e armas de caça disparáveis à distância entram na categoria arma de fogo, entre aspas, por munição. Por munição, não se entende somente munição pronta para uso, mas também qualquer espécie de pólvora para prevenir qualquer evasão da lei de armas. Partes essenciais de armas de fogo ou munição prontas para a montagem ou pré-fabricadas receberão o mesmo status de armas e munição prontas para o uso. Abre parênteses, seção 1, parágrafo 3 da Lei de Armas, fecha parênteses. Nós já especificamos o termo armas brancas, muito embora as provisões legais sejam claras e bastantes, listaremos individualmente tais armas, adagas e estiletes, espadas, sabres, baionetas, floretes de esgrima e espadins de estudo, bainhas de espada e bastões de defesa, abre parênteses, cano de metal, cabo metálico ou cacetete, fecha parênteses, porretes, varas de aço e chicotes de tocar cavalo, soco ingleses, varas de ferro, anéis de luta e faca de caça. Dependerá de cada caso individual se facas dobráveis ou fixas serão consideradas armas. Facas com cabo serão consideradas
armas quando seu tamanho e desenho indicarem a possibilidade de servirem como adagas. Os judeus devem interpretar esta resolução e a já existente lei de armas de maneira estrita. De outro modo, eles poderão sofrer punições severas com base na seção 4 e, se for o caso, uma prisão sob custódia de proteção no cumprimento da ordem ditada na seção 1 e do novo decreto de entregar imediatamente todas as armas e munições às autoridades policiais locais. Os judeus devem garantir que nenhuma arma seja deixada para trás, sob hipótese alguma. Uma coisa em particular deve ser ressaltada dos pontos. Qualquer judeu que, depois de, de baixado este decreto, que proíbe a posse de armas para os judeus, destruir, doar ou livrar-se de qualquer forma de uma arma, estará violando a seção 1, parágrafo 2 e a seção 4 do decreto. Ele deveria ter entregado sua arma imediatamente. Ademais, ele não possuía o direito de livrar-se da arma, pois, de acordo com a seção 2, suas armas e munições já seriam propriedade do rei, abre parênteses, sem compensação monetária, fecha parênteses. Isso significa que, a partir do momento em que este decreto entrar em vigor, todas as armas possuídas por judeus passarão a ser propriedade do rei alemão. A seção 3 do decreto, que foi ditada, reserva isenções para judeus com cidadania estrangeira. Obviamente, esses judeus também devem cumprir imediatamente com seu dever e entregar suas armas. Suas armas também se tornarão propriedade do rei, caso seu pedido de isenção seja concedido. A propriedade tomada será restituída. A punição prevista pelo decreto contra a posse de armas para judeus é maior do que a pena prevista na lei de armas, como revelou o assassinato em Paris. A comunidade étnica alemã demonstra um grande interesse em desarmar todos os judeus que residem nos limites do Reich, determinando longos períodos de prisão em cadeia e penitenciária. O Estado irá desencorajar todos os judeus que violarem as leis decretadas para proteger o povo alemão. Nos casos em que nem mesmo tais medidas tiverem efeito, as autoridades da Polícia e Segurança irão garantir que haja a obediência total à autoridade do rei. É particularmente motivador o fato de que hoje, chegando ao fim do ano de 1938, tenhamos conseguido estender esta proibição para a Áustria e para a região sudeca. A proteção que podemos oferecer aos nossos irmãos alemães nas regiões retomadas está particularmente clara na seção 6 do decreto de 11 de novembro de 1938. Fecha aspas. Com os judeus indefesos, a futura expropriação de suas riquezas seria muito mais fácil. Depois de incitar e controlar o programa, o próximo passo foi dar cabo à decisão de Hitler de que os judeus pagariam pelas destituições. Goebbels escreveu em seu diário no dia 12 de novembro, abre aspas para o diário de Goebbels.